Bem, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo ao vivo, né, de doutrina espírita, utilizando aqui as novas tecnologias para chegarmos até a casa de todo mundo. Hoje, para a gente falar do tema importante da doutrina espírita, que é mediunidade e obsessão. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, vamos iniciar com uma prece. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos, rogando que ele se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos iniciar então o nosso estudo e vamos falar então sobre um tema importante que é mediunidade e obsessão, né? Então, para que a gente possa tratar desse tema, vamos começar então definindo o significado de mediunidade, tá bem? Então, o que vem a ser mediunidade? Mediunidade, segundo Kardec, né, é a maior ou menor capacidade do indivíduo em se constituir como médium, né? Então, ou seja, eu tenho mediunidade se eu tenho a capacidade, a maior ou menor capacidade de me constituir como médium. E o que vem a ser médium? Médium, né, ele é o indivíduo dotado da capacidade de intermediar comunicações entre encarnados e desencarnados. Então veja bem, Kardec nos traz uma definição de que mediunidade é a maior ou menor capacidade que o espírito tem, né, que o indivíduo tem, de se constituir como médium. Então todos nós, de alguma maneira, temos essa capacidade de nos constituir como médium. Entretanto, nós vamos perceber, Kardec, no livro dos médiuns, ele diz que raramente, é muito raro, alguém que pode não ter, né, muito raro a pessoa que pode não ter algum tipo de sensibilidade, né, mediúnica. Mas nós vamos ver isso com detalhes. Então Kardec está falando que quem é o indivíduo com condições de se constituir como médium? Esse indivíduo em condições de se constituir como médium, ele é dotado então de uma característica que nós chamamos então de mediunidade. E o que é ser médium? Médium é se colocar no meio, né? Médium, a palavra médium já traz a própria definição. É se colocar na condição de meio, mediano, intermediário entre os encarnados e os desencarnados. Então vamos... Em que circunstâncias, para que ele se constitua como médium, para que ele fique intermediário entre encarnado e desencarnado, qual é a condição básica para que ele seja médium? Qual é a condição básica para que o indivíduo se constitua médium? Ele se constitua de intermediário entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado. Vamos ver? Então vem aqui, ó. Ele precisa ter sensibilidade e ele precisa ter impressionabilidade. O que vem a ser isso? Bom, todo médium, portanto, ele é sensível, ele tem uma sensibilidade, ele traz uma sensibilidade, ele tem que sentir os encarnados e precisa sentir os desencarnados. Então, ele precisa, né? Então imagina uma pessoa que vai se colocar como intermediário de duas pessoas que vão conversar. Um fala inglês e o outro fala português, né? Então, ou seja, o indivíduo que fala português não vai entender o que o indivíduo, né, que fala inglês vai dizer. E o indivíduo que fala inglês não consegue entender o que o indivíduo que fala português vai dizer. Então ele precisa de um intermediário. E esse intermediário, o que ele precisa ser? Ele precisa conhecer, ele precisa falar tanto a linguagem
né, em inglês, ele tem que falar a linguagem do inglês, como ele tem que falar a linguagem do português. Então, ele vai ser intermediário. Então, ele tem que ser sensível a essa percepção. Ele tem que entender, né, essa percepção da linguagem tem que ficar clara para o indivíduo que vai fazer a tradução. O médium é a mesma coisa. O médium tem que sentir o mundo encarnado e tem que sentir o mundo desencarnado, porque ele vai fazer esse processo de intermediação. E ele precisa também de uma segunda característica. Ele precisa ter impressionabilidade. E o que é impressionabilidade? Veja, o fato de sentir, nós usamos os órgãos de sentidos, nós utilizamos a visão, né? Nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o olfato, né? Nós temos o tato. Então, nós sentimos o mundo externo através desses sentidos básicos. Mas isso é sentir. Uns um pouco mais de sensibilidade, outros com um pouco menos de sensibilidade, mas nós sentimos o mundo a partir desses elementos dos sentidos, dos órgãos de sentidos. Agora, uma coisa é perceber, é sentir, outra coisa é entender o que sentiu. Né? Então aí vem a questão da impressionabilidade. Então, por exemplo, eu posso ver alguma coisa, né, com os meus olhos e não compreender o que estou vendo. Então, por exemplo, eu vou ao médico, o médico faz um exame de ultrassom e ele lá com o aparelhinho de ultrassom, ele diz assim, olha, você está vendo? E você olha para a câmera e você vê coisas. E você vê exatamente o que, né, o que os seus olhos estão vendo são exatamente as coisas que o médico está vendo. A imagem é a mesma, a percepção, a sensibilidade é a mesma. Mas a capacidade de entender o que está vendo muda de pessoa para pessoa. Né? Então o médico ele vai dizer, olha aqui, ó, aqui é o seu fígado. Tá vendo? Você vai falar, tô vendo. Agora, ele consegue entender que aquilo é fígado. Porque ele não está olhando só com os olhos. Ele está olhando com o conhecimento. O conhecimento está interpretando o que ele está sentindo. Então veja, o médium ele precisa ter duas características, não vamos perder isso de vista. Sensibilidade e impressionabilidade. Então a sensibilidade, ele sente. E ele tem que sentir tanto no mundo físico quanto no mundo desencarnado. Tanto no mundo encarnado quanto desencarnado. Porque ele vai ser o intermediário desses dois mundos. E por outro lado, ele precisa ter impressionabilidade. Ou seja, ele precisa ser capaz de entender o que está sentindo. Quanto mais ele entender o que sentiu, quanto mais ele compreender o que sentiu, mais capaz, mais competente ele vai ser na condição de intermediário. Eu me lembro uma vez, eu estava numa convenção de físicos, e tinha um físico norte-americano que ele estava falando, né, para físicos brasileiros, e aí estava todo mundo então com um tradutor simultâneo. O tradutor, a pessoa que estava ouvindo e, né, falando, entendendo inglês, e ele falava português para todo mundo ouvir, ele não era necessariamente físico, né, ele não era físico. E aí o que acontece? Durante toda a fala do palestrante, né, do físico lá, ele estava indo muito bem. Chegou num determinado momento que ele virou, que o palestrante vira e fala assim, não, porque segundo Gay-Lussac, né, Gay-Lussac é o nome de um cientista, mas obviamente os físicos conheciam, né, os químicos conhecem bem Gay-Lussac. Agora, o indivíduo que estava fazendo a tradução, ele não conhecia. E aí a hora que aí a tradução, quando o palestrante falou Gay-Lussac, ficou um silêncio do outro lado. E de repente o tradutor fala Lussac alegre, Lussac feliz, Lussac homossexual. Ele tentava dar uma definição e não achava, e aí todo mundo começou a rir. Porque na verdade ele tentou traduzir gay, né? E na verdade gay não era um elemento para tradução, era o nome de um cientista. Nesse caso os físicos sabiam, não sabiam o inglês ali, né? Mas sabiam a física e entenderam o que ele quis dizer, e o indivíduo sabia a língua, mas não sabia a física. Então perceba o médium, a condição do médium.
O médium, ele é sensitivo. Então ele tem que ele é sensitivo para ser intermediário. Então ele tem que intermediar os encarnados e os desencarnados. Então não basta ele não ter essa capacidade de não sentir os dois lados. Ele precisa sentir os dois lados. E quanto mais ele for capaz de entender o que está sentindo, de interpretar o que está sentindo, e aí vem a impressionabilidade, melhor médium, melhor intermediário no processo de comunicação ele será. Ok? Então vamos passar aqui, vamos continuar então o nosso estudo. Bom, então vamos lá. Mediunidade é a capacidade do médium em intermediar relações entre encarnados e desencarnados. Está aqui. A gente viu que ele precisa ter sensibilidade e ele precisa ter impressionabilidade. Muito bem. Sensibilidade ele precisa ter tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. O que dá sensibilidade para o médium em relação aos encarnados? O fato dele ter um corpo físico. Então, o fato dele estar encarnado, né, o fato dele estar encarnado, dá a ele um corpo físico. E ele tendo um corpo físico, ele fica perceptível ao mundo encarnado. Né? Então, ele vai falar. Então, como ele tem um corpo físico, ele tem um aparelho fonador, o espírito fala com ele e ele externaliza isso usando o seu aparelho fonador. Então, os encarnados ouvem o que ele fala. Então, a necessidade dele ter um corpo físico para ser intermediário entre os encarnados é importante. Mas ele também precisa perceber o mundo dos desencarnados, ele precisa perceber o mundo dos espíritos. Então, ele é dotado de um certo corpo de sensibilidade, né? Que nós chamamos, então, o corpo espiritual, que é chamado de perispírito. Então, além do corpo físico, o médium tem que ser dotado de um perispírito. Então, o perispírito, ele é um corpo semimaterial, né? Kardec define como um corpo semimaterial. Ele não é material, ele é matéria, como o corpo físico é matéria, com a diferença de que ele é uma matéria menos grosseira. O corpo físico é de uma matéria grosseira, de uma matéria sólida, de uma matéria compacta, né? Enquanto que o perispírito é formado de matéria no seu estado mais quintessenciado, no seu estado mais sublime, no seu estado mais sutil. Perceba o termo quintessenciado. O termo quintessenciado vem de quinta essência, né? E quinta essência por quê? Porque antigamente os gregos antigos, né, eles imaginavam, né, os sábios gregos antigos, eles imaginavam que 4 elementos eram uma base para a formação do universo, né? De tudo que existia no universo. No universo que a gente vivia, no mundo que a gente vive. Né? Então, a água, a terra, o ar e o fogo. Então, são os 4 elementos. Não é isso? São esses 4 elementos que vão definir tudo que existe. Então, a combinação desses 4 elementos vão formar tudo que efetivamente existe. Então, a água, a terra, o ar e o fogo são 4 elementos. Eles acreditavam que tudo isso, esses 4 elementos, a combinação deles formavam tudo que é da Lua para baixo. Tudo que era da Lua para cima, né, formando então a matéria celeste, o universo celeste, já não era mais a matéria grosseira, era uma matéria mais sutil, era uma matéria mais aperfeiçoada, era uma matéria mais sublime, né, que então é o éter, né, eterizada. Então ele vai chamar, então é uma quinta essência. Daí é o termo quintessência, ou também chamado de quintessenciado, algo muito purificado, algo muito sutil. Então o perispírito é um corpo formado por uma matéria sutil, que ela é altamente influenciada pelo próprio espírito. Então o pensamento do espírito age sobre o perispírito e molda o perispírito pela ação do seu pensamento, imediatamente. Então, o pensamento dá características imediatas para o perispírito, porque é uma matéria mais sutil. Até isso chegar no corpo físico, demora, porque é uma matéria mais
grosseira, mas chega, né? Existe uma influência do perispírito no corpo físico. A influência primeiro chega no perispírito para depois chegar no corpo físico. Então, o perispírito é esse corpo intermediário. Então, você tem o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Então, o corpo físico, o perispírito, matéria. Só que um de uma matéria mais quintessenciada, de uma matéria mais sutil, no caso o perispírito, e o outro de uma matéria mais grosseira. E claro que o espírito tem muito mais influência, ele tem muita ação direta na matéria mais quintessenciada. Então basta ele pensar que imediatamente os fluidos, a matéria mais quintessenciada, já sente o reflexo disso, né? Até chegar no corpo físico demora um pouco porque é uma matéria mais grosseira. Ok? Então vamos voltar lá os nossos slides. Então lá, vamos perder de vista. Mediunidade é a capacidade que o indivíduo tem de se colocar como médium. O que é ser médium? É a capacidade do indivíduo de se colocar como intermediário entre encarnados e desencarnados. Muito bem. Para que ele possa ser médium, ele precisa ter sensibilidade. E para ter sensibilidade, ele precisa de um corpo físico, porque ele precisa ter sensibilidade com os encarnados, e ele precisa ter uma sensibilidade com os desencarnados. Daí, então, o perispírito, que é um corpo formado de uma matéria mais quintessenciada. E nós vimos que o médium também precisa de impressionabilidade, ou seja, ele precisa ter uma capacidade de interpretação daquilo que sentiu. Ok? Então, estamos acompanhando o raciocínio? Então, mediunidade ela se pauta a partir dessa base composta desses dois elementos, sensibilidade e impressionabilidade. Vamos entender melhor a questão, então, da sensibilidade. Olha, o médium, portanto, ele é sensibilidade e impressionabilidade. A gente viu que sensibilidade é no corpo físico e é no perispírito. Agora, pensa comigo. Pensem comigo. Eu coloquei aqui uma balança aqui, né, para a gente entender essa questão da sensibilidade. Por que eu coloquei aquela balança? O indivíduo, para ser médium, ele tem que ter sensibilidade. Só que quando a gente ouve falar que alguém é médium, é aquele que recebe os espíritos, é aquele que vê os espíritos. Mas a gente conhece gente que nunca viu um espírito, que nunca se sentiu mal, mas por quê? Porque ele mente? Provavelmente não, porque ele realmente ele não sentiu, ou ele não percebeu que sentiu. Ele é tão insensível, ou ele é tão pouco sensível, né, que precisa ser uma coisa muito forte para ele poder sentir um pouquinho. Então a questão da mediunidade tem a ver com sensibilidade. E tem uns que são mais sensíveis e outros que são menos sensíveis. Então veja, para ter sensibilidade precisa ter um corpo físico e precisa ter um perispírito. Todos nós temos nós encarnados temos corpo físico e todos nós encarnados temos perispírito. Então, obviamente, todos nós seríamos médiuns. Entretanto, tem uns que recebem espírito, tem trabalho, vão lá, psicografam e tudo mais. Outros, não. Então, como é que é isso, a história de ser médium? Tem a ver com uma questão de sensibilidade mediúnica. E o que é a sensibilidade mediúnica? Né? Um bom exemplo é a balança. Então, a balança, pensa comigo, você pode ter uma balança de cais de porto, que é aquelas balanças que medem, né, medem a massa de grandes cargas, toneladas que chegam dos navios, então toneladas. E se você subir numa balança dessa, uma pessoa comum subir numa balança dessa, uma pessoa que pesa 70 quilos, né, tem uma massa de 70 quilos, ela sobe numa balança dessa e a balança não se move, ela não se mexe. Por quê? Porque ela está acostumada a medir grandes massas. Então ela é insensível para perceber pequenas massas. Ela nem se mexe, ela nem se move. Mas não é balança? É balança. Mas ela não tem sensibilidade para pequenas massas. Ela tem sensibilidade para grandes massas. Por outro lado, se você pegar uma balança comum dessas que tem na farmácia, né, que você vai ao médico e tudo mais, você sobe na balança, 70 quilos, ela vai indicar lá 70 quilos. Né? Mas se você pegar essa balança e tentar pesar, por exemplo, se você é um farmacêutico, né, e vai fazer lá um químico e vai fazer umas misturas de substâncias em que você precisa colocar miligramas, quantidades muito pequenas de massa, você vai colocar em cima de uma balança dessa e essa balança não vai medir.
Porque ela não tem sensibilidade para medir pequenas massas. Você precisa de uma balança menor, uma balança, né, daquelas de farmacêutico mesmo, de químico, para poder medir. São as chamadas balanças analíticas que o pessoal diz. Né? Então perceba que a mesma coisa acontece com o médium. O médium, então, ele tem diferente sensibilidade. Então tem uns que são muito sensíveis. E por serem muito sensíveis, eles sentem muito mais facilmente a presença dos espíritos, eles se envolvem muito mais facilmente com os espíritos. E é por isso que o médium ele sofre mais, ele se envolve com muito mais facilidade, ele chora, ele tem mudanças de humor, né? Ele tem angústias, ele tem alterações no seu comportamento durante o dia, inexplicáveis muitas das vezes. E por quê? Porque ele sente com uma grande intensidade, às vezes, coisas que a grande maioria das pessoas não vê. Então é esse médium com uma grande sensibilidade. Uns sentem um pouco, outros sentem quase nada, tem uma sensibilidade, mas muito grosseira, e é como se ele não sentisse nada. Então, quando a gente chama de médium, quando Kardec usa a palavra médium no Livro dos Médiuns, ele não está falando dessa mediunidade geral, ele está falando dessa mediunidade ostensiva, dessa com um certo grau de sensibilidade, onde as pessoas podem sentir e perceber os espíritos. Tá ok? Então, onde ele tem noção de ele estar percebendo essas questões. Tá? Não significa que ele não está percebendo, significa que ele não está atento para essas questões. Tem pessoas que são assim. Né? O nosso cérebro ele funciona basicamente com duas ondas alfa e ondas beta, por exemplo. Né? Então, as ondas alfa, se não me engano, elas são ondas muito relacionadas às percepções, ao que eu vi, ao que eu toquei, são vivências mais físicas. E as ondas beta, elas são ondas mais relacionadas ao raciocínio, ao que eu pensei, ao que eu raciocinei. Né? São essas questões que eu li, que eu estudei, que eu percebi. Então está relacionado com questões do raciocínio, com questões da lógica. Né? Então, existem determinadas pessoas que são muito lógicas, que ficam pensando, raciocinando. Então o cérebro ele emite ondas beta numa proporção maior que ondas alfa. Então ele fica meio ele não percebe determinadas coisas, ele meio que anda no mundo da lua, ele não percebe algumas coisas mais físicas. Contam que Einstein, por exemplo, é uma piadinha que contam dele, dizem que é verdade, e é provável que seja, porque tem muitas histórias relacionadas a ele com relação a isso, que um dia ele estava vindo, né, andando pela universidade, e dois alunos se encontraram com ele e perguntaram: professor, podia me tirar uma dúvida? E ele então pegou um papel e começou a tirar a dúvida para o aluno. Depois que o aluno compreendeu, ele perguntou: compreendeu? Entendeu? Entendi. Ok. E os meninos estavam indo embora e ele falou assim: um momento, me diz uma coisa, quando vocês me encontraram aqui, isso Einstein dizendo, né? Quando vocês me viram, quando vocês me encontraram, antes de fazer a pergunta, eu estava vindo da direita ou eu estava vindo da esquerda? E aí os alunos viraram para ele e falaram: professor, o senhor estava vindo da direita. Ele falou assim: ah, bom, então eu já almocei. Né? Porque provavelmente ele estaria vindo do refeitório. Então, ou seja, ele é tão disperso, o pensamento, ele ficava tão atento às questões mentais, às questões do pensamento, que questões mais físicas, questões, ele passava desapercebido. Você deve conhecer pessoas assim, pessoas que estão às vezes de frente para a televisão, né, assistindo um programa de televisão, assistindo um noticiário, acontece uma notícia, você da cozinha está acompanhando a notícia e pergunta: escuta, o que passou por aí? Eu não prestei atenção. Como não? Você estava aí com o ouvido aí, olhando aí e não prestou atenção? Não prestei. Então, isso não significa que o indivíduo não esteja vendo. Isso não significa que ele não tenha sensibilidade. Significa que ele não tem atenção para esse processo, ele não está perceptível a esse processo. Então, nesse caso, ele não se constitui como médium se ele não é capaz. Não é que ele não sente, mas ele não tem consciência do que está sentindo, ele não tem percepção, ele não tem sensibilidade suficiente para perceber essa questão. Tá certo? Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, olha, nós temos a balança. E aí entra aquilo que eu falei, olha, a pressão psíquica. E aí, para a gente entender mediunidade, a gente precisa entender duas palavrinhas mágicas aí, a palavra concentração ou passividade.
Então veja, ele tem sensibilidade. Ele tem uma sensibilidade no corpo físico, então eu sinto o mundo físico a partir do meu corpo, eu enxergo coisas, eu ouço coisas, eu toco coisas a partir dos meus sentidos do corpo. E eu percebo o mundo dos espíritos pelo meu perispírito. Então veja, se a minha pressão psíquica, se a minha atenção, ela está no corpo, eu costumo dizer então, Kardec se refere ao estado de concentração. O indivíduo está concentrado, ele está no corpo, então ele está atento, ele está fixado num determinado ponto. Então ele está atento no que ele está, das informações que estão chegando desse mundo físico. Então ele está desatento do mundo espiritual, ele está desatento do seu perispírito. Por outro lado, se ele fica desatento do corpo físico, ele aumenta a pressão psíquica, ou seja, a atenção dele no perispírito. E aí o que acontece? Ele fica atento no perispírito e desatento no corpo físico, né? Então o que acontece? Vamos lá. Ele tem aqui um corpo físico, ele tem aqui um perispírito. Se ele está concentrado, ou seja, se a pressão psíquica dele está no corpo, ele tem concentração. Por outro lado, se a pressão psíquica dele não está no corpo, está no perispírito, então ele está em passividade, ele não está concentrado, ele está passivo fisicamente, ele não está atento fisicamente, e aí ele fica perceptível no perispírito. Então veja, o médium, ele é médium, mas ele vai perceber o mundo do espírito não com o corpo físico, ele vai perceber o mundo dos espíritos com o perispírito. Então um vidente, por exemplo, ele vai perceber os espíritos, ele vai ver os espíritos não pelos olhos físicos, ele vai perceber os espíritos pelo perispírito. Ele pode ser cego, portanto. Então ele pode estar tanto com os olhos fechados quanto com os olhos físicos abertos ou fechados, que ele vai enxergar o espírito, porque ele é médium, né? E ele está percebendo, a sensibilidade visual está no perispírito. Mas para isso acontecer, ele precisa estar desconcentrado do corpo e concentrado no espírito. Então a gente diz que quando ele está concentrado no corpo, o médium está concentrado. E aí não tem mediunidade, aí não tem fenômeno mediúnico. Agora, se ele está em passividade no corpo, quando ele está absorto, ele não está prestando atenção, ele não está usando a pressão para prestar atenção, então ele está percebendo as coisas no seu perispírito. É por isso que mediunidade precisa de um desenvolvimento. Não que o indivíduo precisa aprender a ser médium, ele nasce com a mediunidade. A mediunidade é um fenômeno natural, é orgânico, faz parte da estrutura do corpo e do perispírito dele, dessa estrutura fisiológica, espiritual e física e perispiritual dele. A diferença está, então, na capacidade de lidar com essa pressão psíquica. Então, às vezes, o médium está em passividade e não percebe que está. E às vezes ele está concentrado e não percebe que está. Às vezes o médium pega ele pega um livro e começa a ler 20 páginas. Ele leu 20 páginas, ele pode até ler em voz alta, daqui a pouco ele fala, você entendeu alguma coisa? Não entendi nada. Por quê? Porque ele estava lendo, mas ele estava tão desatento que ele não prestou atenção no que ele leu, porque o pensamento estava longe, ele estava em passividade. Apesar de uma passividade leve, mas ele estava em passividade. Ou seja, é nesse momento que pode acontecer algumas percepções espirituais ao vidente. Aí ele está lá lendo aquele livro, desatento, não está nem prestando atenção, então logo em seguida ele vai perceber que não está prestando atenção, ele vai ter que voltar nas páginas anteriores e de repente ele vê um vulto. De repente ele vê uma percepção espiritual. E aí quando o nosso vício é o quê? É prestar atenção com os olhos. Porque a gente, desde muito pequeno, a gente é educado a prestar atenção, olha para mim, né? O professor diz assim, menino, presta atenção, olha para mim. Então, prestar atenção é olhar, é fixar os seus olhos em algo. E aí o que acontece? Quando o indivíduo faz isso, quando ele percebe alguma coisa diferente e ele para olhar, ele fixa de novo a atenção no corpo. E quando ele fixa a atenção no corpo, ele deixa de ter passividade, ele passa a ter concentração,
e nesse caso ele deixa de ver. É por isso que o fenômeno de vidência muitas vezes começa com vultos. Mas não é porque o vulto se aparenta para ele, é porque ele vê como vulto, porque ora ele vê, e quando ele vai prestar atenção no que ele está vendo, ele puxa para o corpo físico, ele se concentra e ele deixa de ver, porque ele tirou a atenção do perispírito. Deu para entender isso então? Então, olha, importante entender isso. Importante entender que a sensibilidade ela é tanto do corpo quanto do perispírito. Só que se você tiver com a atenção no corpo, você só vê as coisas que o corpo te permite ver. Se você tiver com a atenção no perispírito, você só percebe as coisas que seu perispírito percebe, te permitem perceber. Então, dois conceitos são importantes. O de concentração. Se você está concentrado, você está no corpo. Se você está em passividade, você está apto a perceber as sensações do perispírito. Ok? Então, simples assim, né? A sensibilidade se estabelece no corpo e no perispírito, e se você estiver atento no corpo, você vai perceber as coisas que os encarnados percebem. Mas se você estiver atento no perispírito, você vai perceber as coisas que os encarnados não percebem. É quem vive o mundo dos espíritos é que vai perceber, porque você vai ter essa percepção dos outros espíritos no seu perispírito. Você vai sentir isso no seu perispírito. Uma coisa importante aqui, ó. Quando você sente algo no corpo e sente pelos olhos, você tem uma sensação visual. Quando você sente algo, mas percebe pelo cheiro, você tem uma sensação aqui do olfato, né? Se você sente pela língua aqui, você vai ter a sensação do gosto, você tem a sensação do paladar, e assim sucessivamente. Então, ou seja, os órgãos de sentidos no corpo físico, eles são separados individualmente. Então eu posso olhar, por exemplo, um pudim e falar, nossa, o pudim é bonito. Mas eu não sinto gosto. Eu preciso provar para poder saber se ele é gostoso ou não. Ele pode ser muito bonito e não ser gostoso. Ou ele pode ser feio a beça, mal feito, tá mole, não tá com um formato direitinho, e quando eu ponho na boca ele é delicioso. Então, ou seja, eu percebo o mundo separado, porque os sentidos são diferentes. Eu vejo com os olhos, eu sinto o gosto pela língua, eu sinto a superfície das coisas, né, o relevo das coisas pelo tato, né, e o cheiro pelo olfato, então são separados. No perispírito é diferente. No perispírito, a sensação ela é geral, né? Você tem uma percepção no perispírito não localizada, ela é generalizada. Você percebe isso totalmente no seu todo. Então, quando você tem uma percepção espiritual, você tem uma percepção de visão, de cheiro, de tato, de olfato do mundo dos espíritos. Ela é uma sensação geral, ela não é localizada como é a questão do corpo físico. Ok? Essa é uma diferençazinha. Bom, mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Perceba, eu coloquei aí uma tabela que Kardec define, então, a mediunidade, né? Os tipos de mediunidade. Porque, veja, eu falei para vocês, né? Vamos voltar aqui no anterior, olha. O médium tem que ser sensibilidade. Mas o que eu falei para vocês? O médium tem a impressionabilidade, que tem a ver com interpretação do que sentiu. Então vamos lá. Quando o médium ele pode perceber as coisas, ele pode produzir fenômenos físicos, movimentos, coisas, os espíritos usam ele para produzir fenômenos físicos, né? Então, tipitólogos, né? Então são os médiuns, por exemplo, que promovem sons, né? As chamadas pancadas. O espiritismo, quem conhece a história do espiritismo, sabe que ele nasceu com batidas, né? Começaram a acontecer batidas e começaram então a fazer códigos na batida. E aí uma batida é A, 2 batidas é B, 3 batidas é C, e a partir dessas batidas, desses sons que eram produzidos em forma de batidas, você conseguia conversar com os espíritos. Então, os médiuns que tinham essa capacidade de produzir, de servir de intermediação para espíritos fazerem esses barulhos, são chamados de tipitólogos. Então, são os motores que promovem movimentos, né?
Você tem os médiums de translação e suspensão, né? Fazem as mesas. Aqui faz a mesa andar, aqui faz a mesa girar ou levantar a uma certa altura. Tem médiums de efeitos musicais, né? Músicas tocam do nada, aparições, aparecem determinados espíritos, né? Para todo mundo ver, materializações, né? Transportes, uma coisa que não estava ali, de repente se transporta de um lugar para o outro, médium que cura, né? Então perceba que esses fenômenos assim meio milagrosos, meio que não tem uma explicação, mas porque são físicas, né? Não tinha algo e fisicamente eles passam a acontecer, são as chamadas mediunidades de efeito físico. E você tem as chamadas mediunidades de efeito inteligente, que é quando o médium usa a sua inteligência para poder produzir o efeito. Então, ele ouve os espíritos, ele vê os espíritos, ele não ouve e não vê, mas ele sente uma ideia na cabeça dele, ele é inspirado, de pressentimento, ele tem um pressentimento de que algo vai acontecer, profético, ele prevê coisas que vão acontecer, né? Sonâmbulos, eles saem do corpo, vão a determinados lugares e descrevem coisas de lugares em que ele não está, lugares à distância. Estáticos são médiums tipo sonâmbulos, só que de lugares muito distantes, até mundos diferentes do nosso. Sonâmbulos de lugares nesse mundo, né? Estáticos de mundos diferentes. Pintores ou desenhistas, músicos, os audientes, os médios falantes e os médios psicógrafos. Né? Então você percebe que você pode ter vários tipos de médium. E aí você fala assim, mas como é isso, né? O médium é sensível, mas ele sente no perispírito, como um todo. Por que ele vê? Na verdade, isso é impressão do médium. Aí os médiums impressionáveis. Então o médium, ele sente o todo. Mas como ele tem um campo de impressão, dependendo do tipo de campo de impressão dele, ele é evidente, porque ele tem a impressão, a informação chega como um todo, mas ele interpreta só de um determinado jeito, pelo campo de impressão dele, como ter visto. Ou ele tem um campo de impressão como de ter ouvido. Ele tem um campo de impressão, então é como se ele ouvisse a voz. Mas ele não ouve de fato a voz. Ele percebe isso no perispírito e ele tem a impressão que foi ouvido no corpo, no ouvido físico. Mas se você botar um aparelho no ouvido físico dele, esse aparelho não move, esse aparelho não mede nada, porque ele não ouviu com o ouvido físico, ele não viu com os olhos, tanto que ele pode fechar os olhos e ele vê. Mas ele tem a percepção de que viu com os olhos, mas é só uma impressão. Daí a classificação dos médiuns, dos tipos de médium, dos fenômenos que ele pode fazer. Mas uma outra classificação importante aqui é essa, é o médium involuntário e o médium voluntário. O médium involuntário é aquele médium que ele não tem coordenação desse processo. Ele tem a sensibilidade, os espíritos fazem ele sentir e ele não tem controle sobre o que os espíritos fazem dele. E ele acaba produzindo fenômenos, ou ele recebe a influência dos espíritos e não tem controle sobre essa ação dos espíritos. Diferente dos médiums voluntários, que nesse caso, eles têm consciência e se colocam à disposição dos espíritos de maneira consciente, eles se dispõem, mas eles têm controle. Se eles quiserem dizer não para os espíritos, eles vão exercer um certo controle para os espíritos. Diferente dos médiuns involuntários, que eles não conseguem ter esse controle. E como é que é esse controle? Então Kardec vai dizer o seguinte, o médium nasce médium. Não precisa ensinar médium. Mas para ele, a diferença dele ser um involuntário para um médium voluntário depende basicamente, depende fortemente de se ele desenvolveu a capacidade, se ele aprendeu a lidar com a comunicação dos espíritos. Então ele deixa de ser involuntário e passa a ser voluntário. Né? Daí se dizer então do desenvolvimento mediúnico. É no desenvolvimento mediúnico que ele vai fazendo exercícios, aprendendo a lidar, aprender a perceber, a prestar atenção no que sente e perceber que tipo de coisas ele pode fazer, que tipo de mudanças no pensamento ele pode fazer para não permitir determinada comunicação dos espíritos ou
ou não permitir ou não permitir. Ele tem controle sobre isso, mas isso é um exercício que ele faz. E aí ele vai se desenvolvendo nos muito. É por isso que o desenvolvimento mediúnico não tem fim. Ele começa e vai até o final do apostolado mediúnico, porque sempre o médium está aprendendo coisas novas e desenvolvendo novas habilidades para lidar com esse tipo de espírito. Existe o médium mais tarimbado, o médium mais experiente, que passa por uma determinada fase, e a gente pode dizer que ele é um médium desenvolvido? Não, é um médium mais experiente, é tarimbado. Desenvolvido, o desenvolvimento é para sempre, né? Ele sempre vai estar aprendendo coisas novas, ele sempre vai estar aprendendo a ter maior domínio sobre a mediunidade dele, sobre os espíritos que se comunicam por ele. Agora, quando ele não tem desenvolvimento mediúnico, ele é médium, mas ele não tem controle sobre esse processo. Ele é um médium involuntário e aí existe um perigo dos espíritos fazerem dele o que quiser. E aí a gente vai entrar num outro tópico da nossa palestra, que é o problema da obsessão. Mas antes da gente entrar na obsessão, eu queria explicar então o mecanismo da mediunidade para vocês. Então veja, o médium, ele pode produzir todos aqueles fenômenos, mas o mecanismo, o funcionamento da mediunidade é sempre o mesmo, é único, não muda, é um só. O que o médium tem na vidência, na audiência, o que muda é a impressão que ele tem que ele viu. Que ele tem a impressão, é o campo da impressão, mas o fenômeno foi um só. Ele é que criou esse processo de impressão. Quando eu falo de que ele criou um processo de impressão, então ele tirou da cabeça dele, ele não está vendo o espírito nada? Ele está vendo o espírito. A impressão que eu falo é que ele não está vendo com os olhos. Ele não está ouvindo com os ouvidos. Ele percebe no seu perispírito. O que ele percebeu é verdade? É. Por quê? Porque o perispírito sentiu. Só que o perispírito, como eu falei para vocês, não tem olhos. Ele não vê com os olhos, não ouve com os ouvidos. Ele percebe no todo. Mas o médium, ele vê uma imagem. A imagem aparece para ele. E aí ele tem a impressão de que está vendo com os olhos. Ou então ele tem a impressão que está ouvindo com os ouvidos. Então, como ele tem a impressão que, quando ele tem a impressão que vê, ele é um médium vidente. Quando ele tem a impressão que ouve com os ouvidos físicos, ele é um médium audiente. E assim, quando ele tem a impressão de que uma ideia surge do nada na cabeça dele, é um médium inspirado. E assim sucessivamente. Tá ok? Muito bem. Mas o mecanismo da mediunidade, apesar de ter vários tipos de fenômenos da mediunidade, o mecanismo é um só. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui um médium. Então, um médium, ele é composto de 3 partes básicas aqui. Então, o corpo físico, que interessam, claro, que interessam para o estudo da mediunidade. Você tem aqui o corpo do médium, você tem aqui o perispírito do médium, e você tem aqui o espírito do médium. E aí você tem o espírito comunicante. Você tem o perispírito do espírito comunicante, e você tem o espírito comunicante. Como ele é um espírito desencarnado, ele não tem corpo físico. Como é que se dá a comunicação? Como é que se dá a comunicação? Opa, vamos voltar aqui. Como que se dá a comunicação dos espíritos? O espírito, dependendo da sua condição mental, né, um espírito sofredor, vamos dar um exemplo, né? Um espírito sofredor, um espírito triste, um espírito que está chateado, que está se lamentando, depressivo no mundo espiritual. Esse tipo de pensamento influencia o perispírito dele, dando características dessa tristeza, dessa depressão, dessa chateação no perispírito dele. Esse médium aqui, se ele não está concentrado, se ele está em passividade, ele está atento no perispírito. E aí o que acontece? Existe uma combinação de fluidos do perispírito do espírito com os fluidos do perispírito do médium. Essa combinação gera uma sensação. Daí dizer que o médium tem sensibilidade no perispírito. É a combinação dos fluidos do espírito comunicante com os fluidos que contaminam o perispírito do médium. O médium sente. Isso é sensibilidade. Certo? Dependendo de alguns médiums, dependendo da sensibilidade dele, ele é muito sensível. Qualquer espírito ele já está sentindo.
Alguns médiums só com determinados tipos de espírito. Alguns vão passar e ele não vai perceber porque não é da sensibilidade dele. É uma característica dele. Né? É uma flexibilidade mediúnica dele, que tem a ver com a sensibilidade que ele tem. Mas da onde que vem isso? Vem da combinação de fluidos do espírito comunicante com os fluidos do perispírito dele. Ele sente. Aí vem a outra parte, que é a parte... Ele sente. Aí vem a parte de entender o que sentiu. Entender o que sentiu. Ele vai interpretar o que sentiu. Nós interpretamos... A gente sente aquilo. A gente sente aquilo. E como é que a gente interpreta aquilo? O espírito, nós, já vivemos algumas coisas. Nessa encarnação e em outras encarnações. E aí, dependendo das nossas vivências, nós desenvolvemos conhecimentos, né, sobre determinadas coisas. Ou a gente só ouviu falar, então a gente não tem conhecimento, a gente não tem conceito. A gente tem pré-conceito de algumas coisas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos voltar lá. Imagina que esse espírito aqui está triste porque foi uma mãe que desencarnou e deixou o seu filho pequeno na Terra e ela está preocupada com o seu filho pequeno. Tá ok? E aí o que acontece? Esse sentimento de tristeza por conta disso age sobre o perispírito do espírito, do perispírito do médium. Ok? Então ele sente isso. Só que se esse médium já foi mãe, é mãe, ele consegue entender essa sensação ele tem a capacidade de sentir isso. Ele não precisa ser mãe nessa encarnação, hein? Não precisa ser mãe nessa encarnação, pode ter sido mãe noutra encarnação. Nessa encarnação ele pode ser até homem, né? Mas na outra encarnação ele pode já ter sido mãe. E como mãe, ele já sabe como se sente uma mãe quando perde. Como é o sentimento de uma mãe? E se ele foi uma mãe que também perdeu um filho, então ele não faz noção. Né? Ele não faz noção disso. Então, por exemplo, nós podemos dizer assim, nossa, deve ser muito difícil uma mãe perder um filho. Um pai perder um filho. Isso é uma noção, é um pré-conceito. A gente tem uma ideia do que sente uma pessoa nessa situação. Mas a gente não sabe. E a gente pode até ver uma pessoa e falar, não, mas a pessoa está exagerando. Tá certo que é triste, mas a pessoa está exagerando. Por quê? Porque não é na gente. Quando a gente vive isso, aí a gente consegue entender e perceber o que de fato a pessoa está pensando. Então veja, o médium sente algo no perispírito, mas a interpretação do fato do que está acontecendo vai depender do espírito do médium e das suas experiências. E é essa percepção que o espírito do médium tem é que vai passar para o corpo e ele vai comunicar. Ele vai falar, ele vai chorar, ele vai falar das lamentações, das tristezas dele e tudo mais. Muito bem. É claro que quando isso acontece, ele traz reminiscências de lembranças do passado, né? Traz tendências do passado e tal. E aí ele vai expor. E quando ele expõe, é claro que ele foi essa comunicação do médium, essa tristeza que o médium está comunicando para os encarnados que estão sentados ao lado dele na mesa, para o doutrinador, tem a ver com a tristeza que o espírito comunicante passou. Mas também tem a ver com uma tristeza dele, porque aquele tipo de tristeza lembra ele, invoca ele, estimula a lembrança de uma tristeza parecida que ele tenha vivido numa vida passada. E às vezes não está superada. Então não é só a lamentação do espírito comunicante que comunica, é também as lamentações próprias do ser mediúnico que também comunica. E é por isso que nenhuma comunicação é completamente mediúnica, ela é medianímica. Por quê? Porque ela comunica sim o espírito, mas ela também tem uma influência do próprio médium, daí o animismo, né? O médium coloca parte dele no processo, ele também comunica suas dores, ele também comunica a sua capacidade de interpretação, isso tem um pouco a ver nesse processo, ok? Então o que acontece? Quando essa comunicação é feita, ele não fala só das dores do espírito, também fala das dores do próprio médium que está lá no psiquismo, lá no inconsciente, lá de outras encarnações dele.
O doutrinador, e aí a gente representou aqui pelas obras básicas, o doutrinador, que é um conhecedor da doutrina espírita, né, que é estudioso da doutrina espírita, está inspirado pelos espíritos superiores no trabalho mediúnico, ele vai, e conhecendo o médium, ele vai ajudar o médium a lembrar de conceitos espíritas, a perceber alguns conceitos que dão respostas a esse sofrimento que o médium está comunicando. Então o médium vai se sentir consolado por aquelas informações. Não, você está falando isso, mas não é. Kardec diz isso, Jesus diz isso, porque isso. E a pessoa então, e o médium então, ele se consola com aquilo. Quando ele se consola com aquilo, o que acontece? Quando ele se consola, o pensamento do espírito do médium muda. E ele que estava todo envolvido com as energias desse espírito, por conta do pensamento triste desse espírito, provocando tristeza nele, quando ele recebe a ação doutrinária, esse pensamento muda. E quando esse pensamento muda, o perispírito dele muda. E quando o perispírito dele muda, olha o que acontece. Ó. Ele influencia o perispírito do espírito comunicante. E aí ele ajuda o espírito comunicante. Então perceba que a mediunidade, ela ajuda o médium, porque comunica ela ajuda o espírito comunicante, porque ela comunica as dores do espírito comunicante, mas as dores do espírito comunicante provocam a lembrança lá do inconsciente das nossas próprias angústias. E as nossas angústias são comunicadas na mesa. E quando a gente comunica as nossas angústias na mesa, a doutrinação serve tanto para mim quanto para o espírito. E quando me modifica e eu estou ligado a esse espírito, eu auxilio esse espírito também. Agora, percebam o que? O médium, para fazer isso, ele precisa ter essa capacidade de ser um médium estudioso, né? De ser um médium, né? Então, aqui, né? Herculano Pires diz assim, na mediunidade, o espírito vai se identificar com o intelecto moral do médium, por isso é necessário o seu aprimoramento intelectual e moral permanente para facilitar a comunicação. Então perceba que o mecanismo da mediunidade não depende da moral do médium. O fenômeno mediúnico vai acontecer, mas a capacidade do médium em ajudar-se e ajudar o espírito vai depender da sua condição intelectual de compreender e da sua condição moral de sentir algo e passar esse sentimento para o outro também. Então daí a necessidade do médium, com Jesus, se aperfeiçoar moralmente e com Kardec se aperfeiçoar intelectualmente em termos do conhecimento da doutrina espírita para que ele possa ajudar o espírito comunicante. E aí ser um médium voluntário, ser um médium consciente e contribuir com os espíritos nessa perspectiva. Né? Então aí a mediunidade com Jesus. Né? O que diz a mediunidade? Né? O que diz a mediunidade com Jesus? O bom médium tem plena consciência dessas definições, né? Conceitos, porque tem por hábito o estudo permanente e o trabalho em prol do próximo, livrando-se assim das presenças indesejáveis que o impedem de compreender, sentir e viver essas lições do divino educador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, daí essa necessidade, porque a partir desse aperfeiçoamento moral, a partir do aperfeiçoamento intelectual, do conhecimento doutrinário, é que conhecendo o que está acontecendo com ele, entendendo o mecanismo da mediunidade, então desenvolvendo esse conhecimento intelectual do fenômeno que está acontecendo com ele, e desenvolvendo os aparatos morais, ele consegue auxiliar esse espírito comunicante. E quando ele faz isso, ele se transforma no médium voluntário. Agora, quando ele não faz isso, porque ele não participa do desenvolvimento mediúnico, ele não estuda, né? Ele só faz o fenômeno em si, ele só participa do mediunismo, mas ele não estuda, ele não busca se aperfeiçoar moralmente, ele é um médium involuntário, ele é um joguete, os espíritos fazem dele o que querem. E aí ele tem um risco de obsessão. Né? Então, ele pode ser obsidiado, ele pode ser manipulado, ele perde a capacidade de
coordenar, ele perde a capacidade de mandar, de exercer a sua própria vontade sobre a sua própria vida, porque os espíritos o impressionam, os espíritos os levam para determinados horizontes e não há conhecimento doutrinário que faça ele mudar, porque o espírito conhece a tendência do passado, joga aquela tristeza para ele e ele vem triste. O doutrinador tenta lembrá-lo daquelas coisas, mas se ele não tem estudo e se ele não tem busca do desenvolvimento moral, do aperfeiçoamento moral, ele não consegue esse aperfeiçoamento. E aí fica só uma setinha de um único lado, que é a influência do espírito sobre ele. E essa influência maléfica de um espírito sobre o outro chama-se obsessão. E é a partir dessa preocupação com o médium, com a saúde do médium, é que a gente tem que procurar um centro espírita sério, um centro espírita que está galgado e bem estabelecido nas obras de Kardec, que estudam Kardec, que expliquem para o médium o que está acontecendo, que levam o médium para a mesa mediúnica, depois que o médium sabe o que é mediunidade, depois que ele entende os fenômenos mediúnicos e, acima de tudo, o médium ele é convidado, através do Evangelho de Jesus, a se aperfeiçoar moralmente. E quando ele junta essas duas características, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual, essas duas asas, ele está preparado, então, para suportar ou não se deixar levar pelos processos obsessivos. É isso aí, tá certo? Eu queria agradecer a vocês, queria saber se tem alguma pergunta. Qualquer um pode desenvolver mediunidade? Então, qualquer um pode desenvolver a mediunidade se for médium. E aí é uma coisa que é importante. Todo mundo é médium. Veja, gente. Todo mundo é médium porque todo mundo tem sensibilidade mediúnica e pode ser influenciado em algum grau. Então, mas acontece que o que Kardec chama de médium é o médium ostensivo. É aquele que pode. Tá uma definição do Livro dos Médiuns. É aquele que pode sentir em algum grau a presença dos espíritos. Existem uns que até sentem, mas não têm noção de que sentem porque não têm sensibilidade suficiente. Então nós estamos falando de quem já tem um determinado nível de sensibilidade para ser médium ostensivo. Então esse é médium. Esse pode desenvolver a mediunidade. E o momento de desenvolver a mediunidade é quando ela eclode, ela é um fenômeno natural. Não adianta você forçar esse processo, botar o indivíduo na mesa antes do tempo, né? É um processo natural. Ah, mas o Chico começou cedo, porque apareceu naturalmente para ele e ele tinha condições de atender aquele chamamento naquela idade, naquele momento. Outras pessoas não explodem e forçar isso é ser um processo antinatural que não adianta. Então, a casa espírita não seguindo Kardec, não força, porque o fenômeno mediúnico, o desenvolvimento da mediunidade é um processo natural. A eclosão da mediunidade é um processo natural e o desenvolvimento é o estudo e o controle desse processo. Essa ostensividade não pode ser potencializada pela própria espiritualidade quando você está tentando desenvolvê-la? O quê? A ostensividade. Tá. A ostensividade mediúnica, ela tem a ver com a sensibilidade do médium, né? E é claro que, à medida que o médium vai desenvolvendo a sua mediunidade, ele pode ir aumentando a sua sensibilidade. Mas a partir de um determinado nível. Um nível abaixo, não. Né? Então, ou seja, é a partir daquele nível de sensibilidade que evolui. Aquele anterior, o indivíduo não vai chegar a ser médium nessa encarnação. Ela pode explodir num determinado momento para frente. Né? Então, acontece esse processo de aparecer o processo. O erro está em achar que todo mundo é médium, que todo mundo percebe os espíritos e que mente que percebe. Não, tem pessoas que não percebem porque não têm essa sensibilidade, e quando Kardec fala de que ser médium é aquele que tem aquele grau, e a partir daquele grau você pode ir aperfeiçoando essa sua sensibilidade que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e tudo mais. Tá certo? Mais alguma questão? Como ficar desperto, ou seja, em estado de não passividade, quando se tem uma percepção espiritual? Então, isso é um exercício. Isso tem a ver com o né? A pergunta aqui é:
Como é que você não fica em estado de passividade? Como é que você fica concentrado quando você sente um envolvimento espiritual? Falar é bastante fácil, né? Eu posso falar assim, olha, concentra-se. Então, ou seja, se você começa a sentir um envolvimento espiritual, você está sentindo no perispírito. Então, qual é a técnica, qual é a tática do médium para se controlar e não se deixar levar por esses envolvimentos, para não passar mal sobre o envolvimento? É ele se concentrar, é ele puxar a percepção dele para o corpo e se distanciar da percepção espiritual, é deixar de dar passividade. E aí o que acontece? Leituras, né? Então, leitura vai obrigar ele a se concentrar no que ele está lendo, a entender o que está escrito. Isso vai puxar ele, a atenção dele, a pressão psíquica dele para o corpo. E aí vai desvincular isso. Isso é fácil? Não é. É por isso que é um treino, é por isso que existe o desenvolvimento mediúnico. Ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo esses, digamos, né, esses reflexos de controle desse processo. E da mesma forma que ele também desenvolve o controle ao contrário, o de estar concentrado e se desconcentrar para dar passividade e perceber os espíritos. É natural isso. A última pergunta? Essas percepções mediúnicas continuam na erraticidade? Sim. O que é a erraticidade? As percepções espirituais continuam na erraticidade? Sim. A gente disse lá, né, que a gente deu uma definição de que o médium é aquele que vai intermediar o encarnado e o desencarnado. E aí o que acontece? Na verdade, na erraticidade é quando o espírito está em evolução, só que do lado de lá, ele está desencarnado. Ele pode ser médium do outro lado? Pode. Mas não tem que... Então, ele pode ser médium assim. Existem níveis de evolução lá no mundo espiritual. Então, existem determinados contextos no mundo espiritual que é habitado por espíritos mais grosseiros, espíritos mais terra-terra. Esses espíritos mais grosseiros não conseguem perceber perispíritos mais purificados. Então eles não enxergam determinados espíritos. Então, espíritos grosseiros ali podem se tornar médium desses espíritos menos grosseiros para esses espíritos grosseiros que estão ali, né? E que não conseguem perceber essa percepção dos espíritos menos grosseiros. Então, essa sensibilidade mediúnica, né? Eu dei essa definição... de encarnado para desencarnado, apesar de existir espírito desencarnado que se constitui como médium e ele vai intermediar a relação de um espírito mais evoluído, que tem um perispírito mais quintessenciado, e com espíritos mais grosseiros, com perispírito muito materializado, que não consegue perceber esses espíritos mais evoluídos. Aí tem um indivíduo intermediário que relaciona-se tanto com esse grosseiro, com esse mais superior, e aí ele estabelece a ligação mediúnica entre esses dois indivíduos, esses dois seres. Mais uma. Tem mais uma. Há a possibilidade da pessoa ter tido uma sensibilidade quando criança e com o tempo fez tudo para que acabasse? Ou esse é um processo que acontece naturalmente? Bom, pelo que entendi da pergunta, uma criança que teve fenômenos mediúnicos e depois de uma certa idade, ele não tem... Ele faz alguns esforços, ele faz alguma coisa e deixa de ser médium. Não, se o indivíduo é médium, ele vai ser médium sempre. Ele não há nada que você possa fazer que tire a mediunidade dele. O que acontece é o seguinte, você tem uma criança que começa a apresentar determinadas características mediúnicas, mas não dá para desenvolver a mediunidade na fase de criança, nem da adolescência. E por quê? Mas o Chico desenvolveu. Bom, quando o Emmanuel apareceu para o Chico e perguntou para o Chico assim: Francisco, está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E o Chico pergunta: qual é a condição para isso? E aí o Emmanuel responde: são só 3. Qual é a primeira? E aí o Emmanuel responde: disciplina. Qual é a segunda? E o Emmanuel responde: disciplina. E qual é a terceira? Disciplina. Então perceba que o trabalho de desenvolvimento mediúnico exige do indivíduo disciplina. E o Chico, mesmo a jovem, mesmo muito novo, ele assumiu a condição de disciplina e se colocou à disposição do desenvolvimento mediúnico.
Se você pega um jovem ou uma criança que não tem condição, ou que não quer, ou que não dá, ou que pelas condições de vida não tem como assumir esse grau de disciplina, não tem maturidade suficiente para assumir esse grau de disciplina, o desenvolvimento mediúnico dele é complicado, é difícil. Então, não se orienta, não se aconselha o desenvolvimento mediúnico de crianças e adolescentes, a não ser em casos específicos, do Chico, do Divaldo, enfim. O que acontece é que quando essas crianças elas apresentam determinadas características muito jovens, você pode fazer um tratamento mediúnico nela, um tratamento espiritual, e esse tratamento faz com que ela melhore. Aí um dia ela tem um envolvimento, ela melhora de novo e tal, e ela fica um período tratando sem precisar o desenvolvimento mediúnico, só para ter o equilíbrio necessário para quando tiver as condições de disciplina para o desenvolvimento mediúnico, fazer o desenvolvimento mediúnico. Isso é razoável que aconteça, ok? Bom, gente, então a gente encerra, né? A gente chega no final de mais um estudo, de mais um encontro nosso aqui para estudar doutrina espírita. Eu espero que, de alguma maneira, o estudo de hoje possa ter sido útil para a gente compreender não só o fenômeno da mediunidade, como a gente também entender a importância do desenvolvimento da mediunidade no que diz respeito a se proteger de processos obsessivos. Para se proteger de processos obsessivos, só um desenvolvimento mediúnico com Kardec e com Jesus, ou seja, entendendo o fenômeno mediúnico e usando esse trabalho para desenvolver os princípios morais tão importantes para o desenvolvimento da criatura e auxílio aos demais. Então vamos elevar então o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, espargindo luzes sobre cada um de nós. E é em seu nome, Mestre, que nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos foi concedida. E em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, nós pedimos permissão para encerrar a mais um estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.